para a segunda igreja que o Senhor Jesus falou. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a um anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Fecha aí os teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, nós queremos colocar, Pai, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento diante do Senhor, para que o Senhor traga clareza aos nossos corações, à luz do que a Tua palavra quer falar conosco nessa noite. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que esta carta à igreja de Esmirna quis falar, não apenas à igreja naquele momento particular, mas o que a Tua palavra quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como eu falei nos últimos encontros nossos, precisamos interpretar o livro de Apocalipse, né, como uma literatura apocalíptica. É um viés, de fato, teológico, também uma literatura, né, que nos ensina um perfil daquela escrita. Pastor, não estou entendendo, vou explicar. Toda a literatura, né, todos os livros que estão na Bíblia, eles são feitos com um viés literário. Os irmãos vão lembrar que estudaram na EBD, se não estudaram, mas desde lá dos juniores a gente aprende que na Bíblia existem livros poéticos, não é? Os irmãos vão lembrar, existem livros poéticos. Os irmãos vão lembrar também que existem livros históricos, onde contam uma história. A gente vai ter também livros com a literatura chamada apocalíptica. Por quê? Porque é uma literatura que vai falar de coisas que ou vão acontecer num tempo próximo, ou vão acontecer num tempo mais distante. Ou até que já aconteceram, mas que traz um ensinamento além do profeta. Porque a profecia, ela é trazida pelo profeta, mas a profecia está além do profeta. Os irmãos vão lembrar que no Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento, em algum momento falaram de Jesus, mas eles não viram Jesus. Mas a profecia se cumpriu. Não se cumpriu? Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e voltará para nos buscar. Então, veja que há um perfil de literatura apocalíptica. O livro de Apocalipse é basicamente isso. É uma visão que o apóstolo João teve, né, das últimas coisas, do que iria acontecer, seja para um curto prazo de tempo, que era para essas igrejas aqui, as coisas que iam acontecer a curto prazo, para as 7 igrejas que estavam na Ásia, mas também para as coisas que iriam além daquelas 7 igrejas da Ásia, para as coisas que iriam e que vão acontecer nos últimos dias, que prediz a volta do Senhor Jesus. Amém? Tranquilo, né? E aí hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna.
Da mesma forma que a gente viu na semana passada, nós vamos tentar ver hoje, que é contexto histórico, precisamos entender o contexto histórico da igreja, daquela cidade ali onde a igreja estava localizada, o que aquela cidade representava para aquele povo, e aí entender o que Jesus queria falar para a igreja. Porque Jesus sempre se utilizava de contextos locais, de situações do cotidiano das pessoas para falar com a sua igreja. Então, o que estava forte, o que estava ali efervescente na cidade, Jesus se apropriava daquilo para falar com o seu povo. Da mesma forma, Jesus vai falar com Esmirna. E aí, qual é o contexto histórico da cidade de Esmirna? A cidade de Esmirna, assim como a cidade de Éfeso, era uma cidade que estava ali às margens do mar Egeu, na Ásia Menor, falando a questão geológica. Era uma cidade extremamente rica. Era uma cidade muito, com poder aquisitivo muito bom, a ponto de bater de frente com a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária também, que detinha o poder do comércio, mas Esmirna também tinha um grande poder aquisitivo. E era uma cidade diferente de Éfeso, era uma cidade muito mais confortável de se morar. Por exemplo, nós moramos em Recife, veja bem, nós moramos em Recife, e a temperatura média de Recife é 28, 29 graus, 32, fica aí nessa oscilação, entre 28 a... É o quê, irmã Ângela? 27, né? Tá? Rapaz... exatamente. Mas assim, perceba, 32 graus em Recife não é a mesma coisa de 32 graus em Belo Horizonte. Por que não é a mesma coisa? Porque Recife tem o mar. Então, nós somos acariciados todos os momentos pela brisa que vem do mar. Talvez você não sinta, você não perceba, mas a cidade ela é bem atingida pela brisa que vem do mar, diferente de Belo Horizonte, que não tem mar. Então, 32 graus lá, você está morrendo ali porque a umidade do ar está muito baixa. Entende? Então, a mesma coisa estava lá com Esmirna. Esmirna é uma cidade elevada, era como se fosse no Alto Zé do Pinho, ficava basicamente a 170 metros de altura, ali uma cidade um pouco mais elevada, banhada ali pela brisa do mar. Então, era uma cidade linda, era uma cidade muito florida. Historiadores falam que a cidade de Esmirna, era muito bem organizada de saneamento básico, as ruas eram muito boas. É o Alto Zé do Pinho, Igualzinho. Só que lá não tinha problema de falta de água, O Alto Zé do Pinho ainda sofre com isso, Um pouquinho, tem esse pequeno detalhe. E naquela época não tinha bomba, para ligar, para poder puxar um pouco de água. Então, mas lá tinha esse... Além disso, a cidade de Esmirna era uma cidade que tinha muitos templos. Pastor, o senhor disse que as outras cidades tinham muitos templos. De fato, Éfeso era uma cidade assim. Corinto era uma cidade assim, que tinha muitos templos pagãos. Mas a cidade de Esmirna, especificamente, era uma cidade que se destacava porque os templos que eles faziam para os deuses eram templos extremamente suntuosos. Templos lindos, grandes. Você olhava de longe, via aquela imponência daqueles templos para o deus Zeus, Atenas, Poseidon, enfim, os deuses gregos ali, alguns deuses também romanos. Por exemplo, eu acho que foi semana passada, foi isso, quarta-feira passada, hoje faz 8 dias, a gente foi visitar Perla, e aí eu estava com o diácono Levi ali descendo a rua da casa de Perla, e a gente olha lá para o horizonte, vê uma igreja, bem iluminada. Que igreja é aquela, Levi? Dos Mormons, Então, veja que se destaca. Você olha assim, poxa, aquele tamanho prédio, aquela construção
faraônica ali, né? Bem iluminada. Eu disse, a igreja do Alto Zé do Pinho vai ser assim, né? Você vai olhar lá de Boa Viagem, vai olhar, vai ver as luzes do Alto Zé do Pinho assim, né? Rapaz, a gente tem que pensar alto, minha gente. Hã? Né? Como é? Disseram que lá é ouro, né? Aqui a gente não pode botar ouro aqui. Né? Porque a gente vai ter um problema aí, certo? Mas, assim, a gente vai fazer um negócio aqui, né? Que os aviões vão olhar e dizer, opa, ali é o Alto Zé do Pinho. Você vindo do avião já vai ver a igreja do Alto Zé do Pinho. Então, assim era a cidade de Esmirna. Mas, em contrapartida, numa cidade muito rica, poderosa, extremamente bela por seus jardins, pelas suas rosas, por toda a sua arquitetura, toda a sua formosura, pela sua idade, inclusive, porque era uma cidade muito antiga, existia a igreja ali do Senhor Jesus muito pobre. Veja o contrapeso, o contrassenso, né? A cidade em si era muito rica, mas a igreja do Senhor era pobre. E a gente vai ver isso no texto, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, perceba que, marque aí, a igreja era pobre. E aí, quando a gente pensa em pobreza, nós pensamos logo em dinheiro, né? Nós pensamos em dinheiro. Mas Jesus vai dizer que aquela igreja era pobre, mas era rica. Mas rica em quê? Era rica em fidelidade para com Deus. Porque a igreja de Esmirna, diferente das outras igrejas, é a única igreja que não vai ter repreensão. A gente viu semana passada que a igreja de Éfeso teve, qual foi a repreensão? Quem lembra? Abandonou o primeiro amor. Ele repreendeu a igreja, olha, tenho algo contra você, que você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, se arrependa e volte, porque senão eu virei contra ti e tirarei de você o seu castiçal. Né? Então, a repreensão de Jesus. Já na igreja de Esmirna, não. Na igreja de Esmirna não tem repreensão, muito pelo contrário, só tem elogios. E aí a gente vai ver agora no texto. Volte aí ao texto. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, verso 8, né? Diz assim: estas coisas diz o primeiro e o que esteve morto e que tornou a viver. Só aqui no primeiro versículo a gente aprende um monte de coisa que Jesus estava tentando falar. Primeiro, Jesus está dizendo, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estive no início de todas as coisas e estou no final de todas as coisas. Eu estou fora desse tempo. Jesus está fora do tempo Cronos, esse tempo que nós somos regidos aqui. O tempo de Deus está acima do tempo. Ele criou o tempo, ele não está debaixo do tempo. Então, Jesus está dizendo aqui, em a sua apresentação para a igreja, dizendo, olha, eu sou o Senhor, Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus. Se a gente vai ver lá no início, Jesus vai dizer, eu sou aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros, os 7 castiçais. Eu sou aquele que está andando no meio da igreja. Eu sou aquele que estou passeando no meio. Né? E aí ele vai dizer, sou o primeiro e o último, que estive morto e voltei a... Jesus morreu, não foi? Passou pela morte humana, a morte carnal, mas a Bíblia vai dizer que a morte não segurou Jesus. Né? E aí ao terceiro dia ele ressuscitou, foi visto por muitos irmãos, visto pelas mulheres, né? As mulheres ali tiveram um papel extremamente importante, né? Dizer, olha, foram as primeiras a anunciarem que Jesus, né? É internet, é? Banda larga, né? Miriam está olhando para tu, viu? E aí tiveram esse papel importante, depois foi visto por muitos cristãos, foi elevado ao céu, né? E aí os irmãos galileus disseram, olha, aquele mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que voltará para buscar a sua igreja. Né? Então, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês,
Eu estive morto, mas voltei a viver. Eu sou aquele que está vivo e passeio no meio da igreja. Essa é a primeira interpretação que nós temos. Uma segunda interpretação para quando Jesus diz que ele esteve morto e voltou a reviver, é que Jesus estava fazendo aí, já nesse momento, uma alusão ao que a cidade de Esmirna era conhecida. A cidade de Esmirna era conhecida a cidade que esteve morta e reviveu. Porque a cidade de Esmirna tinha essa fama da cidade que estava morta e reviveu. Porque cerca de 600 anos antes de Cristo, a cidade de Esmirna foi invadida, né? Foi invadida, destruída, jogada ali ao pó. E depois, cerca de 200 a 150 anos antes de Cristo, já ali com Alexandre o Grande, né? Depois com os seus generais, que foi dividido o império, né, de Alexandre o Grande entre seus 4 generais. O general que ficou dono ali, ou governando a área do mar Egeu, ele reconstruiu a cidade cerca de 200 anos antes de Cristo. Então, a cidade era conhecida como cidade que esteve morta e que reviveu. Aí Jesus está dizendo, eu sou aquele também que estive morto, mas que revivi. Entende? Então ele está utilizando o artifício da fama da cidade para dizer que ele também, assim como a cidade, também esteve morto, mas ressuscitou. O fato histórico é que a cidade de Esmirna é a única cidade das igrejas da Ásia que até hoje ela se mantém de pé. Cidade de Esmirna, todas as outras foram destruídas. Há uma coisa interessante, né? Porque todas as outras igrejas tiveram repreensão de Jesus. Todas as outras. Mas Esmirna não. Esmirna só teve elogio. E a única cidade que até hoje está de pé. Está lá onde está hoje localizada a Turquia. Né? A maior parte das igrejas da Ásia estão onde está localizado a Turquia, né, os turcos. E aí ele continua no verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está igual aqui o projetor. Está entre parênteses. Na sua Bíblia está entre parênteses aí? Ah, né? Mas tu és rico. Então veja que o entre parênteses aí está fazendo uma ligação de raciocínio. Está fazendo aí uma interação, né, de pausas de oração, dizendo o seguinte, olha, eu conheço a sua tribulação, eu sei da tua pobreza, mas é como Jesus falasse bem assim, de uma forma muito pessoal para a sua igreja, dizendo assim, mas você é rica. Se Jesus, imagine a cena, Jesus olhando para a igreja, olhando para os irmãos ali, dizendo assim, eu sei da sua tribulação, eu sei que você é pobre, mas olha, para mim, você é rica. Né? Por quê? Né? E aí a gente tem que entender o porquê Jesus está dizendo da tribulação e da pobreza. Veja, como eu disse lá na carta de 1 Coríntios, todos os cristãos que aceitavam Jesus na igreja primitiva, o Império Romano ia lá, tentava neutralizar aquele crescimento. Os cristãos era como se fosse uma erva daninha no calo ali, um calo no sapato de Roma. Por quê? Porque eram considerados opositores, eram considerados barderneiros, eram considerados insubordinados, eram considerados, inclusive, canibais, porque em determinado período do mês eles comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus. Tinha uma interpretação errada, né? Então, tudo que acontecia de ruim, eles botavam na conta dos cristãos. Paulo foi preso porque o próprio imperador mandou tocar fogo em Roma e botou a culpa em Paulo, né? Então, tudo que acontecia era culpa dos cristãos. Então, o que aconteceu aí? Na época da igreja de Esmirna, os irmãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E lá na frente a gente vai ver que não apenas o Império Romano, mas também pelos próprios judeus. Os próprios judeus
que eram para ser irmãos dos cristãos ali, eram que estavam perseguindo a igreja de Esmirna. E aí Jesus vai dizer, olha, eu sei da tua tribulação. Tribulação são dificuldades que são impostas para o cristão. Uma vida de dificuldade. Quer ver um exemplo do que estava acontecendo lá e que até hoje tem muitos cristãos que ainda sofrem? Você sabia que ser cristão fiel, numa cidade ali que o catolicismo impera, é muito difícil? Por exemplo, chegue ali na cidade de Juazeiro do Norte e fale mal de Padre Cícero. Se não apoiar, vai sair de lá até apedrejado. Fale mal de Padre Cícero no meio da praça, onde está a estátua de Padre Cícero lá. Ele diz assim, isso aqui é mentira, não tem nada aqui não, o homem é Jesus. Oh, meu Deus. Aí, acabou-se. Pode sair que vai ter alguém na frente da casa com uma peixeira no chão assim, raspando. Já para dar o sinal que saia de perto. Né? Vá no Morro da Conceição, né? Mas assim, tem igrejas pequenas que conseguem conviver ali, meio que caladinha, né? Mas conseguem. Mas na igreja de Esmirna, não. Por quê? Porque lá imperava o Império Romano. E todos que eram cristãos eram perseguidos politicamente. Se Eduardo vendesse lá uma comida lá na feira, ninguém comprava da comida dele, porque ele era cristão. Então os irmãos não faziam comércio, os irmãos não conseguiam comprar, porque tinha gente dizendo, não, na minha barraca você não compra não. Você é crente, você é cristão, você é daquele Jesus. Então nem comprava, nem tinha dinheiro, passava tribulação, perseguição, muitas vezes eram denunciados, o Império Romano chegava lá, arrancava os cristãos de dentro da casa, mandava matar. Teve um momento na história da igreja de Esmirna que 1.000 cristãos foram jogados de cima do morro. Lembra do morro de 170 metros que eu disse? Da igreja, jogaram 1.000 cristãos lá de baixo. É como se pegasse aqui, tem um lugar aqui no Alzé do Pinho, que é um lugar até um pouco mais perigoso, né? Que tem um corrimãozinho ali, né? Na descida da Universal? Não. Que é isso? Olha para aí, Nina. Não. Você indo ali para um cantinho ali mais embaixo, tem um... Rua 8, né? Que antigamente, não sei agora, né? Mas é o que me disseram, não moro aqui, é o que me disseram, que jogavam ali os presentes dali de baixo, né? Imagina jogar de 170 metros de altura. Né? Depois teve um outro momento que jogaram 800 cristãos ali. Então a igreja passava por tribulação. E Jesus estava dizendo ali o quê? Conheço. Jesus está dizendo, eu estou vendo, eu sei o que você está passando. Aí na nossa vida é do mesmo jeito. Você pode estar passando tribulação. Não pense que Jesus não está vendo, não. Jesus conhece a tua tribulação. Jesus sabe o que você está passando. E nada foge do controle das mãos dele, tá? Nada foge. Então, essa tribulação, né, e essa pobreza estava muito voltada porque os cristãos ali não queriam seguir o imperador. Existia uma coisa chamada culto ao imperador. Roma se achava uma deusa e o imperador um deus terreno. E os povos ali, as pessoas tinham que prestar culto ao imperador. Tinham o culto ao imperador. E aí teve o maior massacre de cristãos. Né? Porque os cristãos não aceitavam se dobrar diante de um homem, se ajoelhar e prestar culto diante de um homem. Porque eles sabiam que só Jesus Cristo era Senhor. Né? Então, tinha todo esse contexto. E aí ele continua dizendo, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, além da perseguição do Império Romano, além da perseguição dos próprios vizinhos que moravam junto com os cristãos ali, os próprios que se achavam judeus perseguiam a igreja. Quem foi que matou Jesus? Foi o Império Romano ou foi os judeus? Quem foi?
Foi os judeus. Não foi, não? Os fariseus. Os fariseus que chegaram ali para os reis, os governantes, disseram, olha, ele está se proclamando rei. Ele vai se levantar. Ele é blasfêmia, é um blasfemador. Esse cara, né, é um opositor e ele agora está querendo atingir Roma. Entregaram Jesus. Né? Mentiram, tentaram criar uma farsa para que Jesus pudesse ser morto. Até o momento do rei chegar assim e dizer assim, ó, não estou vendo pecado nenhum nesse homem. Se você quiser, eu lavo a minha mão. Mas vocês querem? Então diga, solto ele ou solto Barrabás? Foram os romanos que mandou soltar? Não, foi o judeu. Solto Barrabás e mata Jesus. Então, desde aquela época, o próprio judeu perseguia a igreja. Né? Então, aqui, esse povo também estava passando perseguição por causa dos judeus. E aí, Jesus vai dizer, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? Quem pode dizer? É um perfil de templo, né? É um tipo de templo, é um lugar menor, onde ali os rabinos, né, os doutores da lei iam para estudar os pergaminhos, estudar a palavra. Então, a ideia de templo mudou e virou sinagoga. Então, Jesus está utilizando esse artifício aqui para dizer, olha, essas pessoas que se dizem judeus não são, na verdade, eles são instrumentos na mão de Satanás. Na verdade, eles estão sendo usados pelo inimigo, sendo casa, cedendo a sua vida para Satanás, para atingir a igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que toda aquela pessoa, inclusive hoje, que persegue a igreja, é sinagoga de Satanás. Sabe aquela pessoa que a igreja não pode fazer uma vigília, que ele liga para a polícia? Ó, o barulho aqui na igreja. A polícia chega. Isso é sinagoga de Satanás. Todo aquele que é opositor ao evangelho é sinagoga de Satanás. Quem está entendendo diz amém. Então, até o próprio Jesus chegou uma vez e disse, olha, vocês, olha, são sepulcros caiados, vocês são serpentes, vocês são filhos de Satanás, que é o pai da mentira, vocês também mentem, vocês, né? Veja que Jesus tem momento que ele pega pesado com essa galera aí, que são esses judeus. Vamos avançar que a hora está correndo. Verso 10. Não temas ou não tenham medo. As coisas que vocês têm de sofrer. Eis que o diabo lançará em prisão algum dentre vós, para ser disposto a... Posto o que aí? Qual é a palavra que tem? Prova. Mas não tem, não sei se na sua Bíblia está dizendo tentação. Tem tentação? Na sua tem? Tentados, né? Mas assim, a tradução mais coerente é a ideia. O próprio Jesus foi tentado, né? Obrigado, meu irmão, tá vendo? Isso é um servo de Deus. Obrigado, viu? Tribulação, né? Ou prova. Perceba, Jesus não tenta ninguém. Não é isso que a Bíblia diz? Mas ele permite a provar. Permite. Para que depois que serem provados, vocês sejam vitoriosos. Não é isso? Não tem vitória se não tiver prova, luta. Satanás, veja que ele está dizendo, o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que no período de tempo vocês sejam provados, tentados, sejam provados. Então, Jesus está dizendo, um pouco mais atrás ele está dizendo, conheço a tua tribulação, eu estou no plano, eu estou controlando, eu estou andando no meio da igreja, eu não estou omisso ao que vocês estão passando. Agora, prestem atenção, vocês não precisam ter medo do que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Satanás vai pegar algum de vocês, colocar em prisão, para que vocês sejam tentados e provados. Mas olha, sejam fiéis.
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a recompensa que o cristão tem ao ser provado é receber a coroa da vida. Sofrimento. Mas também, veja, não é tão literalmente ao pé da letra. Porque para realizar uma prisão, o que é que o soldado faz? O que é que a polícia faz? Antes de jogar o cara na delegacia, ele prende, bota lá a algema, não é isso? É para poder arrastar e conduzir aquele preso ali a pena que ele vai ter que passar. Quando Jesus vai dizer aqui, vocês serão presos, a ideia realmente de serem jogados em calabouços, jogados inclusive aos leões, enfim, é prender mesmo, né? Vocês serão presos, vocês serão tentados, passarão por provas. E aí, mas ele disse, não tenham medo. Eu quero que você marque bem essa frase inicial. Nada temas, ou não tenham medo às coisas que virão. Lembra que eu disse que Jesus falou para um período específico, mas ele fala conosco hoje? Jesus está dizendo para você, não tenha medo. Pelas coisas que vão acontecer. Satanás vai nos tentar. Isso é inerente à função de ser cristão, sermos tentados. Perseguiram a Jesus, perseguirão a nós também. Mas precisamos ser fiéis até a morte. E aí ele vai dizer, dar-te-ei a coroa da... E aqui Jesus está se utilizando de outro artifício local. Porque todo ano, naquela cidade existia jogos, atletismo. Aquela cidade era conhecida também por grandes festivais de atletas. Jovens que iam lá para fazer maratona, correr, fazer suas disputas lá. E eles corriam para ganhar uma coroa de louro. Todo mundo já assistiu o filme aqui que aquele cara ganha aquela coroa de louro, né? Bota na cabeça. Aí Jesus está dizendo, olha, o mundo aí corre para ganhar uma coroa de louro. Mas se você for fiel, quando você vencer, eu vou dar uma coroa da vida. A coroa que eu vou colocar na sua cabeça é uma coroa da vida. Não é uma coroa corruptível, não é uma coroa que vai se acabar. É uma coroa que vai ter para o resto da sua vida. E não apenas para essa que nós estamos, é para o além. É para quando nós estivermos ao lado do Senhor Jesus, ter essa vida eterna. E a ideia aqui não é coroa, literalmente. Jesus vai chegar e colocar uma coroa na sua vida. Veja que é uma figura de linguagem, é uma comparação. Jesus está dizendo, olha, eles correm para ganhar uma coroa de louro. Bota na cabeça. Você for fiel até a morte, passar por essa tribulação, você vai ganhar uma coroa da vida, lá no céu. Amém? Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui, meu irmão, Jesus fecha com... vamos dizer assim, com chave de ouro. Porque o cristão, todos nós, o mundo todo, nós guiamos a nossa vida não simplesmente para viver a vida aqui. Perceba, é porque muitos não têm esse entendimento. Toda a nossa vida que está aqui, da pessoa mais jovem que está aqui ao mais idoso, todos esses anos que nós estamos vivendo aqui, é uma preparação para algo que está por vir. Não sei se você está entendendo. Toda a nossa vida, vou fazer 31 anos. Poxa, pastor, como você é jovem. Secretário, você sabe. Irmã Menaí está surpresa, é? Só. Mais jovem que Eduardo, né? Exatamente. Mas porque Eduardo é cevado no dendê. Ele não fica velho, não.
Mas desses 31 anos que eu tenho de vida, são 31 anos de preparação para algo que está por vir. E não é a morte, mas é uma vida após essa morte. Então veja, a forma que nós temos a nossa vida aqui vai dizer para onde você vai depois. E Jesus vai chamar isso de segunda morte. A primeira morte é a morte física, carnal, a morte em que, e a palavra morte no significado grego quer dizer separação, né? É a separação do espírito do corpo, e aí o corpo volta ao pó, que do pó veio, o espírito volta para Deus, né? Então, a partir daí, quando você fechar os seus olhos, a Bíblia vai dizer que segue o juízo. Aí é que está o ápice da nossa vida. Aí é que está o problema para alguns, porque para nós não. Para nós é vitória na cruz, né? Então, quando nós fecharmos os olhos, toda a nossa vida será julgada. Tudo que nós passamos aqui será julgado. Então, a partir daí é a segunda morte. E só quem passará por essa segunda morte é aqueles que não tiveram a sua vida em vida na presença de Jesus. Entende? Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês não devem temer quem pode tirar a sua vida. Vocês não precisam temer quem pode te matar. Mas vocês precisam temer aquele que, além de tirar a sua vida, pode jogar a sua alma no inferno. Aí essa aí é que você tem que temer. Então, Jesus está fechando o raciocínio dele com a igreja de Esmirna, dizendo o seguinte: se vocês permanecerem fiéis, de modo nenhum vocês passarão pela segunda morte. Pelo contrário, terão uma coroa na vida. Amém? Na nossa vida da mesma forma. Não é apenas com a igreja de Esmirna, é conosco também. Temos tribulação, passamos por problemas, mas precisamos permanecer fiéis. Porfiar para entrar na porta estreita. E aí é que está o problema, como disse nossa irmã Laodiceia. Porque, veja, a igreja de Esmirna ela foi louvada por Deus, porque era uma igreja que era fiel a Jesus. Podia acontecer o que for, ela era fiel. E o contexto aqui é a ideia de que ser fiel até na morte. Por quê? É como se o cara pegasse Bia aqui e dissesse assim: eu vou botar uma arma na sua cabeça, negue Jesus, pode me matar. Pode me matar. Então é até na morte. Então, se até ali você não temer e permanecer fiel, você não passa a segunda morte. Você já passou da morte para a vida, né? Então, a igreja de Esmirna, ela tinha esse entendimento. Quem falou? Paixão. Leva o microfone ali para Paixão, por favor. A pergunta é: nós todos vamos ser julgados, né? Isso. Cristão ou não cristão, todos serão julgados. Cristão ou não? Isso. Certo. Só que aquele que vai para o lado direito, esse vai estar ali julgando também com Jesus, né? E aí a ideia de galardão, né? Não é a questão de salvação. Salvação teremos, mas aí questão de galardão. Como nós tivemos a nossa vida aqui, né? Nós teremos um galardão diferente lá. Então, tá certo, pastor. Obrigado. Meus irmãos, para fechar aqui e eu liberar mais algumas perguntas, temos 4 minutos ali. O que nós podemos aprender com a igreja de Esmirna? O que nós podemos aprender? Uma igreja numa cidade rica, mas ela era pobre. Sofria perseguição, morriam, né? Faziam de tudo para permanecer fiéis. A igreja que foi louvada por Jesus.
E até hoje a cidade permanece. Como eu disse na semana passada, a cidade só se mantém de pé pela misericórdia de Deus, pelo seu povo que está ali. Porque se Deus tirar o seu povo dali, a cidade entra em ruína. Quer ver outro exemplo? Deus segurou Nabucodonosor, o Império Babilônico, até o momento que o povo dele estava lá. Quando terminou o período do exílio, que Deus disse, acabou, vou tirar meu povo, vou mandar voltar, acabou Babilônia, não existe mais. O Império Romano não existe mais. Existe lá uma igrejinha chamada igreja, que o Papa está lá, sentado, né? Ali, um paizinho do tamanho de uma caixa de fósforo. Mas aquela que permanece fiel, essa permanece para sempre. Então, o que nós aprendemos com a igreja de Esmirna? Se manter fiel em um mundo infiel. Palavras minhas, tá? Se permanecer fiel em um mundo infiel. Porque hoje, meu irmão, ser cristão nos dias de hoje é difícil demais. Pastor, mas a gente não sofre perseguição que sofria a igreja de Esmirna, a igreja primitiva, das pessoas irem lá, serem jogadas aos leões. Por exemplo, Policarpo, que foi o bispo da igreja de Esmirna. Policarpo, ele foi arrastado, preso, arrastado em praça pública, jogado dentro do coliseu ali, do lugar lá onde faziam, e ameaçaram botar fogo nele, disseram, se você não negar Jesus, vai botar fogo em você ser vivo. Ele diz, olha, sabe o que Policarpo disse? Policarpo disse, esse fogo que vocês querem colocar em mim, vai me queimar, mas uma hora ele vai apagar. Mas o fogo que está esperado por vocês, lá no último dia, esse não apaga não, viu? Quem entendeu, diz amém. Policarpo disse, né? Vocês vão botar fogo em mim? Pode botar. Vai queimar, eu vou morrer, mas vai apagar. Agora tem um fogo esperando por vocês, que esse aí não apaga não. Aí em outro momento, né, disseram, você não vai negar Jesus não, negue Jesus. Senão a gente vai matar, você vai fazer todas as atrocidades com você. Meu amigo, eu tenho 85 anos, 86 anos, Policarpo dizendo. E nesses 85 anos, Jesus me deu tudo do bom e do melhor, foi tudo para mim, me salvou. Por que agora eu vou negar ele? Ele é tudo para mim, é o meu Salvador. Pode me matar. E a história dos mártires da igreja vai dizer que Policarpo morreu queimado vivo, e enquanto o fogo queimava a sua carne, consumia a sua carne, ele louvava e glorificava o nome do Senhor. Então, Policarpo está ao lado do Senhor Jesus, porque ele foi fiel. Mas as nossas perseguições hoje não são assim. As nossas perseguições hoje, muitas vezes, são dentro da igreja. Quando chega um pastor com um discurso diferente, que você pode, você consegue, começa a tirar você da fé, mostrar um evangelho fraco, um evangelho que não tem fundamento bíblico, e você vai lá, acredita, tira você da fé. Evangelho verdadeiro é dizer, olha, você passará por problemas. Cristo não nos chamou para viver uma vida de prosperidade, de dinheiro, de carro novo. Não é isso não. Viver ao lado de Jesus é passar por tribulações todos os dias. É muitas vezes olhar para a prateleira da nossa casa, tem quase nada, mas você ali com a fé dizendo, Jesus vai mudar a minha história. Ser fiel nos dias de hoje está difícil, meu irmão. Porque você chega em muitas igrejas aí, estão pregando um evangelho fácil demais. Não, mas o aborto, eu tive essa discussão ontem na faculdade. Foi a primeira discussão, no terceiro dia de aula, Levi. Eu já tive que entrar na discussão. Professor de direito falando sobre aborto. E todo mundo falando, não, porque é o direito da mulher e não sei o que tal. Aí chegou, tiveram que me perguntar. Aí eu estava quietinho, né? Não queria falar nada. E você acha o quê? Eu disse que nós acreditamos que a vida é desde a concepção. Nós não aceitamos o aborto,
Porque a vida não é nossa para tirar, é do Senhor. Ele deu, é Ele que tira. A fé é de você chegar em lugares e dizer assim, o que você acredita? Você acredita que isso e isso aqui é relativo? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que ela precisa ser atualizada. Veja que discurso lindo, que coisa sutil. Aí chega para o irmão e diz, rapaz, tem muito erro na Bíblia, a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Ora ela é, ora ela não é. Vai para lá, sinagoga de Satanás. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém não, ela é manual de fé e de prática. Não, rapaz, olha, você tem que pintar a parede de preto. Olha, estuda psicanálise, porque você vai trabalhar com a mente das pessoas, e aí você consegue. Não, Jesus não me chamou para hipnotizar ninguém, não. Jesus não. Eu nunca vi na Bíblia Jesus hipnotizando o povo. Ah, se você tem, corra dessa Bíblia aí, que tem alguma coisa errada. Porque o Jesus que eu conheço, ele chegava claramente, dizia às pessoas, se você não tem pecado, meu filho, atira a primeira pedra. Eu vou voltar aqui para escrever no meu chão. Ei, meu irmão, o Evangelho é verdadeiro, é real. E se você não está passando por problema, fique muito preocupado. Algo está de errado. Se você não está passando por problema, se você não está sendo perseguido, se a sua fé não está sendo colocada em xeque, pelo alguém da sua família, pelo seu trabalho, em alguma situação, se você está tudo bem, fique muito preocupado. Porque servir a Jesus é ser perseguido todos os dias. Como ovelhas indo para o matadouro. Mas tenham bom ânimo. Jesus nunca disse que a gente ia ficar sozinho. Estaria conosco todos os dias. E se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser fiel é isso, meu irmão. Nos dias de hoje, onde é tudo relativo, é uma teologia liberal. Hoje, rapaz, eu fico impressionado, Eduardo, eu vou passar a palavra para você. Hoje tem teologia negra, teologia feminista, teologia green, que é aquela verde da natureza. Green, né, que é verde. Tem teologia LGBTQIA+. E tem inclusive igreja batista aqui, que graças a Deus saiu da convenção. Que era da convenção, tem lá uma pastora homossexual casada com outra mulher. Casada com outra mulher. E chega no púlpito e diz assim, porque Jesus é amor, e nós temos que amar todo mundo. Precisamos aceitar as pessoas com a sua diferença. Que evangelho é esse? Então percebe como é difícil viver o evangelho genuíno onde a gente está? Por quê? Porque Satanás mudou o artifício. Satanás disse, não adianta eu matar. Porque eu mato, ele não nega, eu agora vou tentar desvirtuar a fé deles. Eu agora vou tentar botar dúvida na cabeça dele, porque eles vão acreditar em tudo, até num bode, menos em Jesus. Porque o que tem de crente maçom se ajoelhando para diante de um bode? Pastor, é a verdade, é o evangelho de muita gente que a gente está vivendo aí fora, meu irmão. Tem muito pastor que chega no culto, que prega para centenas de pessoas e num domingo de noite, na calada da madrugada, bota a mão na cabeça de um bode. Animal. Que é maçom. E nos rituais de magia, de coisa lá que eles têm, tem que botar a mão lá na cabeça do bode. E eu estou dizendo isso porque está gravado, vai ser gravado, pode ser até que eu leve lapada aí, pode ser até que cortem a transmissão da gente. Né? Mas, se hoje não se levantar pessoas para falar, vai continuar o evangelho assim, ó, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Tem um tal de um pastor aí que ele vai em tudo que é canto, vai em centro de macumba, vai em centro espírita, se veste todo de branco. Eu sou pastor.
Meu irmão, Jesus nos chamou para ser sal, para dar gosto, ser luz. Eu não estou dizendo que você não pode falar com as pessoas, não é isso. Mas a verdade tem que ser dita. Olha, andar comigo é ouvir o evangelho todos os dias. Você não quer, é um direito seu. Agora a gente não pode misturar as coisas.